Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, preparando o café, eu já tô com o meu shima pronto aqui, que a minha sogrinha me deu essa cuia maravilhosa. Já estou com o meu tercinho, que o meu sogrinho maravilhoso me deu. Tudo presentes maravilhosos. Meu terço do Vaticano, que a minha amiga querida Marina me deu. Ai, gente, isso aqui é tudo arma de guerra. E a Bíblia Sagrada, que eu já tenho umas 4, mas essa aqui foi a Moni que me deu. Então, meus amigos sabem me presentear. Eu fico bem feliz. Então, hoje eu gostaria de lembrar vocês que a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus, tá? Então, não importa a época que a Bíblia foi escrita e nem o contexto que ela foi escrito, tanto quanto o que Deus queria dizer de forma atemporal. O que ele diz para mim na Bíblia vai servir até o fim dos tempos, desde o início dos tempos até o fim dos tempos. E não há ninguém que toque em uma Bíblia ou que sinta chamado para ler uma passagem bíblica que não tenha sido inspirado por Deus para alcançar essa passagem, para alcançar essa palavra. Porque Deus tem alguma coisa para te dizer. E Ele vai dizer coisas diferentes para as pessoas. Então, o que a gente faz aqui nessa página? A gente interpreta o que Deus quis nos dizer na passagem. Porém, quando a gente se propõe a compartilhar isso com as pessoas, a gente ora antes de entrar ao vivo, para que Deus nos inspire a dizer o que a gente deve dizer para as pessoas que vão assistir, né? Então, assim, se sintam convidados a pegar a Bíblia na mão, porque a partir do momento que tu tocar a Bíblia ou que tu colocar no Google liturgia diária, tu vai estar em contato com o que Deus quer dizer para ti. Não importa quando que ele disse isso, tá? E hoje a gente quer falar sobre uma passagem muito intrigante, que é o dia que Jesus amaldiçoou uma figueira. Deixa eu achar a passagem aqui. Mateus 21, do versículo 18 ao 22, tá? Então, bom dia, mãe, bom dia, pai, bom dia, Mari, que estão firmes aí, 7 e 18. Então, Jesus estava andando, certa manhã Jesus estava andando com seus discípulos, eles estavam indo a algum lugar, e Jesus teve fome, e ele encontra uma figueira. Tinha folhas verdes nessa figueira. Quando a figueira tem folhas verdes, é sinal de que ela está pronta para dar fruto. E Jesus foi até a figueira e não encontrou fruto algum nela. E aí o que ele falou para ela? Ele disse que ninguém nunca mais coma do teu fruto. E ela imediatamente secou, né? Então a gente entende que essa foi a maldição de Jesus para a figueira. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então agora eu vou chamar o meu pai para a gente conversar sobre esse assunto tão intrigante, mas que quer dizer tanto para nós. Pai não vem, só a janela. Tá bom? Tá bem focado, hein? Bom dia. Tá com o volume baixo, deixa eu ver se eu tô com ela com o volume baixo. Você estava tão alto antes quando a gente se ligou. Mas o Instagram muda um pouco.
é. Melhorou agora? Melhorou? Pra mim tá baixo ainda, mas a Mari disse que tá bom. Ah, Então é bom, melhor então tirar esse fone, vou porque ele tá tirar. na frente da tela. Fala de novo. Bom dia. Tu tá me ouvindo bem? Tô. Tá. Bom dia Beleza, pra então. família. E Bom dia aí, pra pai? família, por enquanto. Pois é, pra mim tá bem baixinho o teu volume. Estranho. Melhor com o fone, a Mari falou. Vamos lá. A gente tinha feito um teste, deu tudo certo. Sim, a gente já fez algumas lives, inclusive, né? Mas o importante é vocês me ouvirem. Esse fiozinho aqui, às vezes tem. Eu vou tirar ele da frente da tela, né? Tá, deu. Pronto. Vamos começar. Que E Deus aí, pai? abençoe a todos. Já posso começar a falar? Pode, eu quero Tá. saber o que tu acha que é essa passagem, o que Deus te inspirou quando tu leu essa passagem, o que Deus te inspirou a pensar, a refletir sobre ela? Qual que é a missão dessa passagem na nossa vida? Pois é. Então, assim, eu só queria comentar que, independente da religião, mesmo que eu fosse de outra religião, as mensagens que eu posso pegar e aproveitar da Bíblia, elas são para a minha vida, certo? Então, nós estávamos conversando antes de começar aqui, não importa o contexto, não importa a circunstância, e o segmento da história depois daquele versículo, senão tu tem que ler toda a Bíblia cada vez que tu vai querer pegar uma mensagem, porque ela vai se encadeando uma coisa na outra. Então, não importa é aquela frase que eu vi, que me marcou, e que eu posso levantar hoje e dizer, essa frase mudou minha vida. E a Bíblia, principalmente o Evangelho, as mensagens de Jesus são assim. Na verdade, Jesus, em toda a passagem dele pela terra, e que foi documentado pelos evangelistas, e depois São Paulo e as cartas, ele procura nos dar um contexto de como nós temos que agir hoje, agora. Se tu olhar a Bíblia como uma história, ela é uma história bacana, de aventura, de amor, de emoção, de fé, de heroísmo, tem tudo isso. Mas nesse caso aqui de hoje, que nós estamos vendo, ela promove aqueles 3 encontros grandes que a gente busca na vida toda, no Emaús, no Cursilho, numa missa, num culto, sempre quer promover os 3 encontros. Primeiro encontro comigo, depois encontro com Deus, e depois, quando eu estiver encharcado de Deus, encontro com o próximo. Nesse caso, então, vamos falar da figueira. Jesus, logo depois que ele fala, que ele amaldiçoa, né? Na verdade, não foi uma maldição, ele fala da fé. Então, nós podemos ver que a fé pode tudo, até pode fazer coisas que não estão dentro do contexto, né? Amaldiçoar uma figueira, tu fica pensando, tá, por que ele fez isso, né? Mas ele queria tirar uma mensagem. A figueira serviu para essa mensagem do tamanho da tua fé. Movido pela fé, aconteceram as cruzadas, aconteceu a Inquisição, aconteceu muita coisa. E a gente tem que pensar nessa hora algo positivo, não tirar uma mensagem de destruição. Então, assim, vamos pensar na figueira. Nós como a figueira, certo? Qual é a nossa posição no mundo? Porque, nós estávamos comentando ontem, né? No meio de 300 milhões, ou 1.000, não sei como é que é, não lido bem com esses números, do espermatozoide, eu ganhei a corrida. E aí, de prêmio, eu ganhei a vida. Eu ganhei um lugar aqui, ganhei um ticket, um lugar aqui no mundo. Isso não define a minha existência no mundo. Define muita coisa. Define o meu temperamento, parte dele, define a cor dos meus olhos, define o tamanho do meu braço, define a cor do meu cabelo, define um monte de coisa, mas não define nada ainda. Eu nasci uma criança que não, né, sujeita a todas as intempéries do mundo e tendo que ser alimentada, limpa, colocada no banho, depois. Então eu não me define. A minha vida, a partir dali,
são decisões que eu tomei. E essas decisões vão se encadeando e eu vou me tornar um ser humano, participativo numa sociedade e espero que útil. E eu tenho que dar frutos. Quando dar os frutos? Sempre. Não tem que ficar pensando, será que é a hora agora de eu ajudar as pessoas? Será que é a hora agora de eu me posicionar? Será que é a hora agora de eu dar um grito aqui porque o troço não está funcionando? Será que é a hora agora? Não tem que pensar assim. Eu tenho que fazer. Claro que o meio vai me dizer a forma como eu tenho que falar naquele meio. Como eu tenho que me expressar. Num jogo de futebol eu grito. No meio de um culto eu rezo baixinho. Então essa forma de agir eu vou adquirindo. Mas o mais importante que Jesus nos passa nessa passagem é assim, eu tenho que estar pronto sempre. Eu tenho que dar a minha participação sempre. Não importa se não é a época do fruto. O ser humano não tem disso. Não é a hora agora de eu me levantar do meu carro e ir lá ajudar um cachorrinho que soltaram na rua. Não é a hora agora de eu dizer uma palavra para uma pessoa que talvez doa nela, mas que ela está fazendo errado. Não é a hora. Quem sou eu na fila da sopa, né? Então essa história da fila da sopa... Ou não tenho tempo, né? A fila da sopa, quando tu perdeu tudo, que tu tem que ir para a fila da sopa, quem é tu na fila da sopa? Essa pergunta é a seguinte, eu sou o cara que fica lá reclamando da sopa de ontem? Eu sou o cara que fica conversando o que vai ter no cardápio? Ou eu sou o cara que vai lá na outra porta e dizer, você precisa de ajuda? Eu não tenho nada, mas eu posso dar uma mão. Então, essa pergunta, quem é tu na fila da sopa ou na fila do pão, que os filósofos fazem para ti, ela é muito importante. Tu tá dando fruto, mesmo que tu esteja doente de cama, que tu esteja nas últimas, tu ainda pode dar um sorriso e ser otimista, ou dar uma palavra de carinho para alguém que está do lado, ou tu tá reclamando. Porque assim, a coisa que a gente mais vê hoje no mundo são desculpas. E ali a figueira não tinha desculpa, porque era Jesus que estava passando. E ela estava cheia de folha. E quando ela está cheia de folha, ela tem que ter fruto. Ela então, está pronta, né? Está pronta. Eu vim aqui, peguei meu ticket, meu voucher, tudo de graça, tudo ali no mundo. Eu só tenho que trabalhar, só tenho que se mexer, né? E aí eu fico esperando as coisas acontecerem. Então não é uma mensagem da religião católica, não é uma mensagem da religião de Jesus Cristo, é uma mensagem para a vida. Dei a minha introdução. Então, a tua introdução é: a figueira somos nós, a gente está pronto, porque a gente tem folhas, Deus nos preparou para isso, e aí, a gente vai dar fruto ou não vai? Isso aí. Né? E a gente listou, né, alguns itens para a gente não se perder na interpretação. O segundo é, para o que você tem se preparado todo esse tempo? Porque muitas pessoas vivem a vida como se fossem figurantes, né? Acorda, toma café, vai para o trabalho, conversa um pouco com as pessoas, volta para casa, só fica pensando no fim de semana, chega no fim de semana, só reclama, né? Então, para o que você tem se preparado todo esse tempo? Assim, eu não gosto de dizer assim, muitas pessoas, eu não quero julgar ninguém. Então eu vou falar de mim, tá? Mas também não vou falar que eu sou o máximo. Assim, eu espero que quando eu for espremido, eu tenha água para soltar. Eu não seja seco. Entende? Então eu tenho que ter sempre algo para dar. Porque a mensagem de Jesus, que é o que move a vida de quem é católico, cristão, ela é de doação. Porque ele se doou. E ele ensinou toda a forma que tu tem que agir na vida para ter paz e para ser feliz. Ele não ensinou a perdoar. Porque os carola, porque aquelas que vão rezar na missa, porque perdoa. Não, ele não ensinou. Ele ensinou para tu ser feliz e tu ter paz. Ele ensinou perdão para tu ter blindado. Nós falamos na última vez. Ele ensinou que tu não pode julgar.
Ele ensinou todo o ensinamento dele, se tu absorver na tua vida, tu não vai ficar parado, tu vai dar fruto. Porque quando tu tem paz no coração e tu absorve a mensagem dele, tu vai estar encharcado disso, tu não vai estar seco. E na hora de tu te doar, tu vai sentir prazer e felicidade em fazer isso, em ter o fruto para dar. O fruto não é para Jesus. Ele não precisa, ele é Deus. Mas também muita gente não dá o fruto porque não se sente capaz. E aqui Jesus está dizendo, sim, tu é capaz. Tu tem muito, folha? Tu tem folha, tu tá pronto para transformar a vida de alguém, inclusive a tua, né? Tu tá pronto para transformar a tua vida em algo muito melhor do que foi até hoje, né? E a próxima questão é: o que você vai fazer com toda a bagagem que está adquirindo cada passo à frente? Porque tudo que acontece na nossa vida é bagagem, né? É arma de guerra. Tu vai fazer o que com isso? Pois é, então, assim, eu procuro aproveitar as lições que a vida traz. Tá? Tudo é ensinamento. Mas eu sei também que na vida tudo é consequência. Ou seja, da forma como tu te comportaste ontem, provavelmente tu vai colher o fruto hoje. Ou amanhã. Mas um dia tu vai colher. Então, se tu pensar só no presente, o presente é um presente. Mas o futuro tu conquista. O presente não tem como agora, nesse instante, tu mudar as coisas que estão acontecendo por causa do passado. Mas tu pode dizer, não, eu vou mudar o meu futuro. E aproveitar as lições da vida. Eu acho assim, tu não pode viver sem eternamente estudar. E tudo que tu bota para dentro de ti é um estudo. Se tu lê um livro, tu lê a Bíblia, que nem tu está fazendo agora, assim, é importante para ti. Se tu vê um livro de aventura, tu tá te distraindo. Se tu vê um filme de ação, de ficção científica, tu tá colocando. Se tu vai num culto, numa igreja, numa missa, tu tá acrescentando. E quando na missa, por exemplo, a última frase que o padre diz, a gente ouve de pé. Por que a gente ouve de pé? Para sair e fazer. Porque missa é missão. Então, se a gente considerar que na vida nós temos missão e que nós somos importantes, porque às vezes a pessoa já perdeu tanto a fé, a esperança e já deu tanta desculpa que ela acha que ela não pode fazer as coisas. Quem sou eu para dar um conselho? Não, muda de ambiente se tu não está conseguindo ser profícuo, se tu não está conseguindo produzir, não está conseguindo ter que as pessoas convivam contigo em harmonia, muda de ambiente. Se o ambiente está hostil, está ruim para ti, vai atrás de um ambiente melhor. Por quê? Porque se tu não está dando frutos, a cobrança vem. Não é a cobrança de Jesus, a tua própria cobrança. Um dia tu olha e vê que a tua vida está vazia. O que eu fiz? A mãe está perguntando, pai. E como que a gente sabe se está fazendo certo? Bom, Jesus diz no Evangelho que é pelo fruto que a gente vê se a árvore é boa. Mas ele falava muito da natureza, né? Dos peixes, das águas, da chuva, do sol. Ele vivia na natureza, ele deu o sermão da montanha, ele foi lá perto do lago, ele ajudou a pescar. Então, é pelo fruto que tu vê se a árvore é boa. Olha para ti. Se tu tá tendo paz e tu tá sendo feliz, é porque tu tá certo. Acho muito, muito difícil alguém que não participa do mundo e não entra e não se envolve com os problemas. Tem que se envolver com o problema do outro, que é o encontro com o próximo. Se tu tem um bom encontro contigo e um bom encontro com Deus, isso vai te puxar para o próximo, para tu servir. E a gente está vivendo numa era de muito o amor próprio, né? Mas é um amor próprio fantasiado de egoísmo, na minha opinião, né? Porque a gente só pensa assim, se eu não quero, eu não faço. Meu corpo, minhas regras. Porque se não tá bom para mim, aí as pessoas
abandonam relacionamentos, abandonam um casamento, abandonam a família, porque Fácil, abandono, né? Porque eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz e eu mereço... mas é uma falsa felicidade, né? Porque tu tá correndo atrás do vento, não tem como pegar o vento. A gente tem que lutar pelas pessoas que a gente ama. A gente tem que se envolver com as vidas das pessoas que a gente ama. A gente tem que viver a vida delas como se fosse nossa. Jesus, ele aparecia, ele era demonstrado em comunhão. Como é que foi no Emaús? Quando ele partiu o pão é que ele foi revelado. Então, o Cristo, Espírito Santo, a nossa missão ela é revelada quando a gente reparte com o outro o que a gente tem de melhor. O que a figueira tem de melhor? É o fruto dela. O fruto. Então, quando a gente reparte o que tem de melhor, é que a gente entende a nossa missão na Terra. Se tu fica nessa de sair de tudo, sair de perto de tudo que está te incomodando, ou que não está sendo do jeito que tu esperava, tu não te envolve, tu não cria raiz e tu não dá fruto. Tu acaba não sendo necessário em lugar nenhum, tu acaba não sabendo para o que tu serve, porque toda vez que aperta um pouquinho, tu sai, tu te afasta, né? A tua vida vai ficando sem propósito. E isso te faz se tornar uma pessoa seca. Porque tu vai olhar para trás e tu vai pensar assim, mas qual que é a bagagem que eu trouxe até aqui? Nenhuma, porque eu fui abandonando as experiências todas pelo caminho, porque elas me incomodaram, porque aquilo não me fez feliz naquela hora. Gente, a felicidade, todo mundo, ai, tu é feliz, tu é feliz. A felicidade, ela é um sintoma, ela não é um endereço. Ah, eu cheguei na felicidade. A felicidade é um sintoma, eu estou feliz quando eu faço isso, eu fico feliz quando eu faço aquilo. Mas a gente não é bobo, a gente não precisa estar alegre o tempo todo. Existe uma missão, existe dificuldade no caminho, sabe? Para a árvore absorver fazer a fotossíntese do sol é difícil, para ela gerar as folhas é difícil, para gerar o fruto é difícil, mas quando alguém come aquele fruto, sacia a fome, sabe? Então, para que a gente veio nesse mundo, né? Como é que é assim, o próximo item, né? Por que eu não ajo, mesmo estando pronto? Eu tô em busca do quê? Só para complementar e daí resolver essa questão. A figueira, dali da história, ela já sugou da terra, a seiva dela já foi produzida, porque ela sugou da terra. A terra deu o universo, o mundo, deu para ela a condição dela fazer o fruto. E ela só fez folha, né? Normalmente, assim, a pessoa que... a vida dela está toda errada, mas lá no Face, maravilha. A pessoa está 100%. Mas tu vai ver, não tem fruto. E uma coisa que é importante nessa mensagem pro próximo que Jesus nos dá: nenhuma árvore faz o fruto para ela mesma. Ela não produz o fruto para ela. Ela produz o fruto para a espécie dela. Ou seja, o fruto vai servir para gerar uma semente que vai dar a próxima árvore. Então ela faz isso, mas para ela o fruto não é bom. É energia que ela tem que despender. É alimento que ela tem que usar, é a seiva que ela tem que prover. E nesse caso, me parece assim, produzir só as folhas, quer dizer que tu não está nem aí pro resto. Não está nem aí, porque se ela não tiver folha, ela seca. O sol pega ela lá e seca. E a folha, ela absorve umidade e faz com que a figueira fique saudável, né? Mas ela não produz o fruto para ela. Tu tem sempre que pensar pro outro. A missão que tu recebe não deve ser para ti, deve ser para a comunidade. É bom para ti, sim, porque a figueira, no caso, nascerão outras figueiras. Ela vai ver o que os frutos dela serviram, mas é a recompensa que ela tem, não é para ela. A figueira não come figo.
certo? Perfeito. Então essa é a missão principal, que a gente tira, a lição que a gente tira dessa passagem. Primeiro, se tu tem fé, tu tem que usar a tua fé para o bem, certo? Nós temos fé. Ah, eu posso mover a montanha. Para que eu vou tirar aquela montanha daí? Então tem que ser uma coisa importante, né? Então vamos usar a nossa fé para aquilo que realmente importa. Tu sempre tem que estar alerta, esperando que no dia que passar alguém precisando de ti. Outro dia eu vi um TikTok ali, um desses negócios, a mulher levantou para fazer não sei o que, o marido disse assim, aproveita que tu tá em pé, e ela se agachou e foi arrastando no chão para não fazer, né? É uma brincadeira, mas foi bem feito o negócio. Então não seja esse tipo de gente. A terceira, sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa para não fazer. Então, não usa desculpa. Faz. Certo? Ajuda aquela velhinha a atravessar a rua, clássico, né? Ajuda a velhinha, mesmo que a velha não queira, faz ela atravessar a rua. Faz o que te aparece pela frente. O mundo vai te dando missões e tu diz, minha vida não tem sentido. Cara, tu fez mesmo que aquilo que era para tu ter feito, e tu fez um pouco mais, porque esse um pouco mais é o que te coloca como ser humano. O ser humano só aproveitou o fogo de preguiça. Mas ele serviu para ele evoluir muito. Então, o ser humano quer progredir. Tu está fazendo parte disso ou tu faz parte do problema? Tu só está na fila da sopa? Tem uma frase que o Cortella diz nas palestras dele, que eu levo muito para a minha vida, que ele diz assim, ó, quando tu faz falta, sabe? E eu acho que a missão de vida, que tem muitos coachings e muito... tá na moda agora falar da missão de vida, daí vendem um monte de curso, né? Sobre, nesse curso tu vai descobrir o teu propósito de vida, daí tu fica naquela coisa, né? Eu vou descobrir para que eu sirvo, né? Mas, na verdade, a missão de vida da gente é, tu vai fazer falta, se um dia tu fizer falta, porque que papel que tu ocupa nessa engrenagem que é a vida na tua família, no teu ciclo de convivência, que papel que tu ocupa ali? Eu participo de um grupo de WhatsApp de oração, mas a pessoa nunca contribui, nunca dá a reflexão dela, ela até tá lendo o que estão escrevendo ali e tá gerando frutos, talvez, no dia a dia dela com isso. Mas ela não contribui naquele grupo, né? Aí, um dia ela sai e ninguém percebe, sabe? Então, assim, tu faz falta. Quando tu faz falta, eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Porque a nossa missão só termina mesmo quando a gente não é necessário. Me lembrei de uma história, uma piada, que lá em Brasília tinha um prédio, cada dia tinha um leão. Cada dia ele comia um funcionário e ninguém sentia falta. Aí um dia ele comeu a mulher do cafezinho. Todo mundo sentiu falta, né? Então, é isso aí. Por quê? Porque o trabalho dela era notado por todos. Então, tu não precisa, pelo teu ego, fazer um trabalho que seja notado por todos. Mas, pode crer, se tu não está fazendo, faz falta. Não importa quem seja. Faz falta, porque tu tinha um lugar que tu tinha que ocupar no mundo. Se tu não está fazendo, faz falta. E não usa desculpa para não fazer. É muito cedo, muito tarde, é de madrugada, não vou te dar uma carona. Eu acordei 4 vezes hoje por causa da criança. É tua obrigação. Faz com felicidade. Faz com amor, tenha paz no coração enquanto tu está fazendo. É cansativo, no dia seguinte tu vai sentir dores, tu vai sentir sono, não importa. Tu deu o fruto. Então essa experiência de vida, tô vendo aqui com os comentários, a Rô tá tranquilo, tu ajuda bastante as pessoas. Não é só isso ainda, a gente precisa de conselho também, a gente precisa de
de integração, de bom humor, precisa de bom humor, precisa de... Pra mim tu tá salva, mãe. Então tá salvo. Então, assim, claro, faz outra parte. Faz outra parte. Lá na Itália, só para usar o exemplo da Roma, lá na Itália, a última vez que eu fui, peguei lá a TV, lá só tem velho falando, né? Porque lá na Itália só tem velho. Aí a discussão deles era assim, a minha mãe não quer me ajudar a criar o meu filho, mas a minha avó ajudou a me criar. E a minha bisavó criou a minha mãe. Por que agora os avós não querem mais? Porque eles estão ganhando bem a aposentadoria, porque eles querem folga. Tem uns que querem ganhar com isso para ajudar a cuidar do neto. Então, as coisas vão mudando, o mundo vai ficando muito individualista. Errei. A gente, nós, eu, não é o mundo. Não vou falar mal do mundo, pelo amor de Deus. Mas as pessoas, é uma forma que está mudando. Né? Tu acha que dar um palpite ou botar um like na rede social, tu já te integrou com aquela causa, então tu já, eu dei o meu like lá. Não é isso, vai lá e te envolve, te compromete, faz parte da solução, ajuda a servir a sopa, por pior que esteja a tua situação. Pai, nessa época que a gente está vivendo, não sem falar de partido nem nada, né? Mas assim, fica muito, muito nítido a dinâmica que as pessoas agem, né? A gente está sempre delegando para o outro a nossa salvação, né? Então, porque o fulano agora, nossa, vai piorar muito a nossa situação. Porque o fulano vai melhorar muito a nossa situação. A gente está sempre delegando para o outro, né? Outro dia eu vi um meme que era assim, era de uma página de filosofia, eles estão sempre criticando Deus e a religião naquela página, mas eu sigo, eu gosto. Aí era uma freira perguntando assim, por que não derretem essa estátua de ouro e alimentam os pobres com esse dinheiro? Era uma crítica, né, à religião. Aí eu fiquei pensando, por que a gente está sempre delegando para o outro para fazer alguma coisa? Se cada um fizer alguma coisa, se tu der o teu fruto, sabe? Mas eu não tenho nada para oferecer. Tu tem ouvido, às vezes uma pessoa só precisa ser ouvida. Tu tem boca para dar um conselho. Tu tem tempo. Tempo, tu pode escolher ter um tempo para estar com aquela pessoa, sabe? Às vezes um morador de rua só quer conversar um pouco. Ele não quer que tu dê uma marmita para ele, porque amanhã ele vai ter fome de novo. Fome de estômago. Mas tu já sentou para ouvir a história dele? Sim. Eu já fiz essa experiência. É impressionante. Inclusive, uma vez um morador de rua, um bêbado, caiu aqui na frente da clínica e a gente começou a levar água para ele e tal. E eu sentei lá para conversar com ele. E ele tinha um celular, ele pediu pra gente carregar o telefone dele. Eu botei aqui na clínica para carregar e as gurias foram ler as mensagens para ver se tinha alguém procurando aquela pessoa, porque ele não sabia nem qual era o nome dele mais. Na rede social dele, era só mensagem de gente que gostava muito daquela pessoa. Cadê tu? Fulano, tô preocupado contigo. Sabe, tinha pessoas que amavam aquele homem que estava jogado ali no chão, dependente alcoólico, sabe? Tu já sentou para conversar com essa pessoa? Entende? Então, às vezes, o fruto que tu tem para dar não é, eu não tenho dinheiro nem para mim, eu vou doar para os outros. Não é isso. Quais são os teus dons? O que tu pode oferecer dos teus sentidos? Os nossos sentidos, eles são o nosso serviço. Tu pode ouvir, tu pode dar uma palavra boa para aquela pessoa, porque ela se olha no espelho, ela sabe que ela faz coisas erradas. Tu não precisa dizer para uma pessoa que não tem um olho que ela não tem um olho. Ela sabe que ela não tem, sabe? Então, o que tu pode fazer por aquela pessoa? Essa pergunta é importante, eu acho. Eu sou da seguinte opinião. Se
um país, uma comunidade, uma região, não deveria ter leis para ajudar as pessoas. O cristianismo veio para que cada um faça a sua parte. Não é uma lei que vai resolver o problema de dar um dinheiro mensal, de dar gás, de dar comida, de dar um rancho. Não. O cristianismo veio para resolver o problema da humanidade inteira, não apenas material, também de apoio, de educação, de fazer com vontade. Então, quando um país inteiro tem um monte de gente pobre, é porque a maioria não entendeu a mensagem. Eles ficam esperando uma lei. Ah, mas aí a lei vai resolver. Aí a lei vira imposto. Aí, não, mas é muito imposto. Mas como é que tu vai ajudar? Né? Então, as pessoas confundem cristianismo com regime de governo. Nada a ver. Nada a ver. Os governantes têm que ser cristãos. Ou qualquer religião. Todas as religiões são boas. Todas pregam isso. Todas querem. Mas assim, se tu tiver um monte, onde tem um monte de figueira, um prado, sei lá, onde é que tem, no mato, tem um monte de figueira dando fruto, os outros não vão precisar de uma lei para tirar de cada um. Não. Essa comunidade será abastecida. E nós esfriamos nosso coração e deixamos para os outros, como tu diz, delegamos para terceiros. Mas no fim, o terceiro volta para a gente. E aí volta de outra maneira, que não é a maneira correta. Só que daí volta para a gente como uma obrigação, né? Porque daí tu tem que... Aí tu tem que pagar, aí tu reclama que tá pagando lei. Como tu falou. Isso. Mas se cada um fizesse de boa vontade, não precisaria de um dia rebater em ti e tu ser obrigado a fazer aquilo. E tu ainda ia se sentir... Quando os judeus lá, os judeus não, mas os fariseus, sei lá quem foi que tentou crucificar, matar Cristo, eles entenderam isso. E eles viviam do imposto, eles viviam eles disseram, cara, esse cara é uma revolução, porque o povo não vai mais precisar de ajuda. E se não precisar de ajuda, ele não vai vir aqui no templo dar uma ovelha, uma galinha, um porco, sei lá, para sacrificar. Eles vão se ajudar entre si e vão ficar independentes, e não vão precisar da gente. Né? Então, primeira coisa assim, que a gente tem que pegar, como o evangelho é profícuo na vida da gente. Nós pegamos uma passagem essa semana desafiadora, que era o assunto da figueira, porque eu acho que já está terminando nosso tempo, vou fazer o meu encerramento. Ela é desafiadora, porque tu pega o princípio e diz, Jesus amaldiçoou uma figueira, cara louco, estava louco. Estava com hipoglicemia, que está com fome. Então nós pegamos essa passagem, eu peguei essa passagem, tu pegaste essa passagem, passamos a semana inteira pensando nela. Ficamos revoltados, ficamos desanimados, ficamos arrependidos de ter escolhido a passagem. E depois assim, disse, não sou eu que tenho que fazer isso, é o Espírito Santo. Então nós começamos a pedir inspiração. Aí a gente começou a fazer os nossos resumos e trocar pelo WhatsApp e o roteiro que a gente está seguindo. Então, assim, nós fomos em busca do fruto. Né? Então, vivemos essa passagem durante toda a semana. Então, se eu puder dar um conselho para alguém, escolha a coisa que mais te deixa preocupado. A minha mãe tinha uma preocupação do Evangelho. Como é que o cara que foi chamado lá para ajudar a colher uva no último momento ganha a mesma coisa do cara que foi de manhã cedo? Cara, se tu tá revoltado com a passagem, procura pesquisar dentro de ti ou falar com alguém, porque tem uma mensagem muito importante atrás de cada um, para a tua vida. Eu me lembro dessa revolta dela, porque, imagina, o cara não fez nada e ganha a mesma coisa. Então, mãe, cara, bem simples, né? O cara pode se arrepender, mudar de vida no último segundo, que ele só muda a direção dele. Se tu tá indo em direção do inferno, tu muda a direção, pronto, tu vai chegar no céu. É o contrário. Então, é assim, pega uma passagem que faça isso como uma tarefa. A gente faz isso. Há quantos anos a gente faz isso, Paulo? E não tinha um blog para a gente conversar. Então, essa é a minha conclusão.
Pega a passagem que mais te revolta, tá? Ou aquela que mais mexe contigo, das curas, dos milagres, porque aquela que Pedro andou sobre as águas e de repente ele estava afundando, então assim é a nossa vida. Então pega uma passagem que tu te intrigue e que te faça de manhã cedo é bom. Pega essa passagem, vai atrás, que é muito bom. E em busca sempre da paz e da recompensa, que é a sensação do dever cumprido. E não usa desculpa para não fazer, que demora no máximo 30 segundos para tu ler um versículo dos grandes do Evangelho. Perfeito, pai. Tu disse tudo, mas eu quero concluir então que assim a Bíblia ela é um documento histórico, mas ela é um livro atemporal. Pode ser lido em qualquer momento e ele é para todos. Então assim, mas os livros apócrifos que não estavam na Bíblia. Porque tal Concílio de Trento tirou os livros. Porque não sei o que de Lutero botou uns livros, tirou outros livros. Gente, se esse livro chegou na tua mão como ele chegou, é porque foi dito tudo que tinha que ser dito ali. Tem mais coisa que foi dito? Pode até que ser que tenha. Mas o que tu precisa saber já está ali. Então, se animem a ler o que Deus tem para dizer para ti. Porque Ele está te ensinando que tu é uma árvore frondosa, tem folhas verdes que não servem só para fazer barulho, como diz o pai. Tem árvore que só serve para fazer barulho. E ele está dizendo, tu tem... Meu Deus, a cruz estava de cabeça para baixo enquanto eu falava. A cruz reta. Tu tem frutos para dar. Qualquer pessoa tem. Por menor que tu sinta que tu é. Quanto menos tu acha que tu pode servir, tu serve mais do que uma pessoa envolvida na igreja, às vezes. Sim. Porque de onde ninguém espera nada, dali pode sair coisas maravilhosas. Então, se animem, coragem. Jesus disse umas quantas vezes essa palavra na Bíblia? Coragem. E é isso que a gente tem que ter para dar os nossos. E a gente nunca sabe quando ele vai passar e precisar do figo. Então é bom dar figo o tempo todo. O tempo todo. É. Então, pai, muito obrigada. Se não fosse por ti, essas lives não teriam a riqueza que elas têm. Eu tenho certeza que quem escutar ela vai se sentir edificado, encorajado a dar frutos e se sintam amados por Deus. Porque Ele não está querendo te amaldiçoar aqui, Ele está querendo dizer, tu é perfeito, para mim, tu é perfeito. Sabe? Então, obrigado a quem assistiu também e até a próxima, né? Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, Pai. Te amo. Fiquem com Deus. Te amo. Tchau. Tchau.